Em nosso artigo sobre representatividade, Amos e eu citamos o estatístico William Feller, que ilustrou a facilidade com que as pessoas veem padrões onde eles não existem. Durante o intenso bombardeio de Londres na Segunda Guerra Mundial, havia uma crença geral de que o bombardeio não podia ser aleatório porque o mapa dos locais atingidos revelava lacunas óbvias. Alguns suspeitaram que espiões alemães estivessem escondidos nas áreas não atingidas. Uma análise estatística cuidadosa revelou que a distribuição de locais atingidos era típica de um processo aleatório e típica também ao evocar uma forte impressão de que não era aleatório. Para o olho não treinado, observa Feller, a aleatoriedade se apresenta como regularidade ou tendência de agrupamento. Não demorou para que eu tivesse oportunidade de aplicar o que aprendera com Feller. A guerra do Yom Kippur estourou em 1973, e minha única contribuição significativa para o esforço de guerra foi aconselhar oficiais de alta patente na Força Aérea Israelense a interromper uma investigação. A guerra no ar inicialmente correu muito mal para Israel, devido ao inesperado bom desempenho dos mísseis terra-ar egípcios. As perdas foram elevadas e pareciam desigualmente distribuídas. Fiquei sabendo de 2 esquadrões que partiam de uma mesma base, sendo que um perdera 4 aviões, enquanto o outro não perdera nenhum. Uma investigação foi iniciada com a esperança de descobrir o que o desafortunado esquadrão estava fazendo de errado. Não havia nenhum motivo prévio para acreditar que um dos esquadrões fosse mais eficiente que o outro. E nenhuma diferença operacional foi identificada, mas é claro que as vidas dos pilotos diferiam de muitas maneiras aleatórias, incluindo, eu me lembro, com que frequência voltavam para casa entre uma missão e outra, e algo sobre a condução de interrogatórios. Minha sugestão foi de que o comando aceitasse que os diferentes resultados deviam-se ao acaso cego e que os inquéritos com os pilotos cessassem. Argumentei que o acaso era a resposta mais provável, que uma busca aleatória por uma causa não aparente era algo impossível e que nesse meio tempo os pilotos do esquadrão que haviam sofrido perdas não precisavam do peso extra de serem levados a sentir que eles e seus companheiros mortos tinham alguma culpa. Alguns anos mais tarde, Amos e seus alunos Tom Gilovich e Robert Valone causaram comoção com seu estudo da percepção equivocada de aleatoriedade no basquete. O fato de que os jogadores ocasionalmente ficam com uma hot hand, mão quente, isto é, sortuda, certeira, é algo de modo geral aceito por jogadores, treinadores e torcedores. A inferência é irresistível. Um jogador faz 3 ou 4 cestas numa sequência e você não consegue deixar de formar o julgamento causal de que esse jogador agora está com a mão quente, uma propensão temporariamente aumentada de fazer pontos. Jogadores de ambos os times adaptam-se a esse julgamento. Os colegas de equipe ficam mais inclinados a passar para o atacante e a defesa tende a dobrar sua cobertura. Análises de milhares de sequências de arremessos levaram a uma conclusão decepcionante. Não existe esse negócio de mão quente no basquete profissional, seja durante o andamento do jogo, seja no arremesso livre. Claro que alguns jogadores são mais precisos do que outros, mas a sequência de sucessos e arremessos perdidos satisfaz todos os testes de aleatoriedade. A mão quente está inteiramente nos olhos de quem vê, que é invariavelmente muito rápido em perceber ordem e causalidade no aleatório. A mão quente é uma ilusão cognitiva maciça e popular. A reação pública a essa pesquisa é parte da história. A descoberta virou assunto na imprensa por sua conclusão surpreendente, e a reação geral foi de descrença. Quando o celebrado técnico do Boston Celtics, Red Auerbach, ouviu falar de Gilovich e seu estudo, ele reagiu. Quem é esse cara? E daí que ele fez um estudo? Estou pouco me lixando. A tendência a ver padrões na aleatoriedade é esmagadora, certamente mais impressionante que um cara fazendo um estudo. A ilusão de padrão afeta nossas vidas de muitas maneiras fora da quadra de basquete. Quantos anos bons você deve esperar antes de concluir que um consultor de investimento exibe uma capacidade fora do comum? Quantas fusões bem-sucedidas serão necessárias até um conselho de diretores acreditar que o CEO tem um faro extraordinário para negociações desse tipo? A resposta simples para essas perguntas é que, se você segue sua intuição, vai cometer com frequência o erro de classificar equivocadamente um evento aleatório como sistemático. Mostramos uma inclinação grande demais em rejeitar a crença de que grande parte do que vemos no mundo é aleatório. Comecei esse capítulo com o exemplo da incidência de câncer nos Estados Unidos. O exemplo aparece em um livro dirigido a professores de estatística, mas fiquei sabendo a respeito graças a um divertido artigo dos 2 estatísticos que mencionei anteriormente, Howard Weiner e Harris Swerling. O ensaio deles focava em um grande investimento, cerca de 1,7 bilhão de dólares, que a Gates Foundation fez para dar prosseguimento a descobertas intrigantes sobre as características das escolas de mais sucesso. Muitos pesquisadores têm buscado o segredo da educação bem-sucedida, identificando as escolas com melhores resultados na esperança de descobrir o que as distingue de outras. Uma das conclusões dessa pesquisa é que as escolas mais bem-sucedidas, em média, são pequenas. Em um levantamento entre 1.662 escolas na Pensilvânia, por exemplo, 6 das 50 melhores eram pequenas, o que é uma superrepresentação por um fator de 4. Esses dados encorajaram a Gates Foundation a fazer um investimento substancial na criação de pequenas escolas, às vezes dividindo escolas maiores em unidades menores. Pelo menos meia dúzia de outras instituições proeminentes, como a Annenberg Foundation e o Pew Charitable Trust, juntaram-se ao esforço, como fez o programa Smaller Learning Communities do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Isso provavelmente faz sentido intuitivamente para você.
É fácil elaborar uma narrativa causal que explique como escolas pequenas são capazes de fornecer educação de melhor nível e, assim, produzir estudantes de alto nível ao lhes proporcionar mais atenção pessoal e encorajamento do que teriam em escolas maiores. Infelizmente, a análise causal é inútil porque os fatos estão errados. Se os estatísticos que fizeram o relatório para a Gates Foundation tivessem perguntado sobre as características das piores escolas, teriam descoberto que escolas ruins também tendem a ser menores do que a média. A verdade é que escolas pequenas não são melhores em média, são simplesmente mais variáveis. Se há alguma diferença, dizem Weiner e Swerling, é que escolas grandes tendem a produzir resultados melhores, especialmente em séries superiores, nas quais a variedade de opções curriculares é valiosa. Graças aos recentes avanços na psicologia cognitiva, agora podemos ver com clareza o que Amos e eu apenas conseguimos vislumbrar. A lei dos pequenos números é parte de duas histórias maiores sobre as operações da mente. A fé exagerada em amostragens pequenas é apenas um exemplo de uma ilusão mais geral. Prestamos mais atenção ao conteúdo das mensagens do que à informação sobre sua confiabilidade, e como resultado, terminamos com uma visão do mundo em torno de nós que é mais simples e mais coerente do que os dados justificam. Pular para conclusões precipitadas é um esporte mais seguro no mundo de nossa imaginação do que é na realidade. As estatísticas produzem muitas observações que parecem pedir por explicações causais, mas que não se prestam a tais explicações. Muitos fatos do mundo devem-se ao acaso, incluindo acidentes de amostragem. Explicações causais de eventos ao acaso estão inevitavelmente erradas. Falando na lei dos pequenos números. De fato, o estúdio emplacou 3 filmes depois que o novo CEO entrou, mas é cedo demais para concluir que ele tem mão quente. Não posso acreditar que o novo investidor é um gênio antes de consultar um estatístico capaz de estimar a probabilidade de sua sequência de acertos ser um evento ao acaso. A amostra de observações é pequena demais para se fazer qualquer inferência. Não vamos seguir a lei dos pequenos números. Planejo manter os resultados do experimento em segredo até termos uma amostra suficientemente grande. De outro modo, vamos enfrentar pressão para chegar prematuramente a uma conclusão. 11. Âncoras. Amos e eu, certa vez, adulteramos uma roda da fortuna. Ela estava marcada de 0 a 100, mas a construímos de modo que só parasse no 10 e no 65. Recrutamos alunos da Universidade do Oregon para participar de nosso experimento. Um de nós ficava na frente de um pequeno grupo, girava a roda e lhes pedia para escrever o número em que a roda parava, que, é claro, era 10 ou 65. Então, lhes fazíamos 2 perguntas. A porcentagem de nações africanas entre membros da ONU é maior ou menor do que o número que você acabou de escrever? Qual é a sua melhor estimativa sobre a porcentagem de nações africanas na ONU? O giro de uma roda da fortuna, mesmo de uma que não esteja adulterada, não tem como fornecer qualquer informação útil sobre o que quer que seja, e os participantes de nosso experimento deveriam simplesmente tê-la ignorado. Mas não fizeram. As estimativas médias dos que viram 10 e 65 foram 25% e 45%, respectivamente. O fenômeno que estávamos estudando é tão comum e tão importante no mundo cotidiano que você deve saber o nome: efeito de ancoragem. Ele acontece quando as pessoas consideram um valor particular para uma quantidade desconhecida antes de estimar essa quantidade. O que ocorre é um dos resultados mais confiáveis e robustos da psicologia experimental. A estimativa fica perto do número que as pessoas consideraram, por isso a imagem de uma âncora. Se lhe perguntassem se Gandhi tinha mais do que 114 anos quando morreu, você acabaria com uma estimativa muito mais elevada da idade da morte dele do que teria se a pergunta de ancoragem se referisse à morte com 35 anos. Se você considera quanto deveria pagar por uma casa, vai ser influenciado pelo preço perguntado. A mesma casa parecerá mais valiosa se o preço fornecido pelo corretor for elevado, não baixo, mesmo que você esteja determinado a resistir à influência desse número, e assim por diante. A lista de efeitos de ancoragem é infinita. Qualquer número que lhe peçam para considerar como solução possível para um problema de estimativa induzirá um efeito de ancoragem. Não fomos os primeiros a observar os efeitos de âncoras, mas nosso experimento foi a primeira demonstração de seu disparate. Os julgamentos das pessoas eram influenciados por um número obviamente não informativo. Não havia como descrever o efeito de ancoragem de uma roda da fortuna como algo razoável. Amos e eu publicamos as conclusões de nosso experimento na Science, e é uma das descobertas mais conhecidas que relatamos ali. Só havia um problema. Amos e eu não concordávamos inteiramente com a psicologia do efeito de ancoragem. Ele defendia uma interpretação, eu preferia outra, e nunca encontramos um jeito de chegar a um acordo. O problema foi finalmente solucionado, décadas mais tarde, graças aos esforços de inúmeros estudiosos. Hoje ficou claro que tanto Amos como eu estávamos com a razão. 2 mecanismos diferentes produzem efeitos de ancoragem, um para cada sistema. Há uma forma de ancoragem que ocorre em um processo deliberado de ajuste, uma operação do sistema 2. E há uma ancoragem que ocorre por um efeito de priming, uma manifestação automática do sistema 1. A ancoragem como um ajuste. Amos gostava da ideia de que uma heurística de ajuste e âncora como estratégia para estimar quantidades incertas. Comece por um número de ancoragem. Avalie se ele é alto demais ou baixo demais e, gradualmente, ajuste sua estimativa, movendo-se mentalmente a partir da âncora. O ajuste normalmente termina de modo prematuro, pois as pessoas param quando não têm mais certeza de que deveriam seguir adiante. Décadas após nossa discordância e anos após a morte de Amos, evidência convincente desse processo foi fornecida independentemente por 2 psicólogos que haviam trabalhado ao lado de Amos no início de suas carreiras.
Eldar Shafir e Tom Gilovich, junto com seus próprios alunos, os netos intelectuais de Amos. Para ter uma ideia, pegue uma folha de papel e, começando no fim da folha, trace uma linha de 5 centímetros de baixo para cima, sem usar a régua. Agora pegue outra folha e, começando do alto, trace uma linha de cima para baixo até que fique a uma distância de 5 centímetros do fim da folha. Compare as linhas. Há uma boa chance de que sua primeira estimativa de 5 centímetros tenha sido menor do que a segunda. O motivo é que você não sabe exatamente como é uma linha dessas. Há uma margem de incerteza. Você se detém junto à parte de baixo da região de incerteza quando começa na parte de baixo da folha e perto do alto da região quando começa do alto. Robin LeBeuf e Shafir encontraram muitos exemplos desse mecanismo na experiência diária. Ajuste insuficiente explica perfeitamente porque você tende a dirigir rápido demais quando sai da rodovia e entra nas ruas da cidade, principalmente se estiver conversando com alguém enquanto dirige. Ajuste insuficiente também é uma fonte de tensão entre pais exasperados e adolescentes que gostam de música alta no quarto. LeBeuf e Shafir observam que um jovem bem intencionado que abaixa a música excepcionalmente alta para atender a um pai que está lhe pedindo para ouvir música em volume razoável, talvez deixe de se ajustar suficientemente a partir de uma âncora alta, e ele pode sentir que suas tentativas sinceras de fazer uma concessão estão sendo desprezadas. O motorista e o adolescente fazem ambos um ajuste deliberado de redução, e ambos fracassam em ajustar o suficiente. Agora, considere as perguntas. Quando George Washington se tornou presidente? Qual é a temperatura de ebulição da água no cume do Monte Everest? A primeira coisa que acontece quando você considera cada uma dessas perguntas é que uma âncora vem à sua mente, e você sabe tanto o que está errado como a direção da resposta correta. Você sabe imediatamente que George Washington tornou-se presidente depois de 1776, e sabe também que a temperatura de fervura da água no topo do Monte Everest é menos do que 100 graus Celsius. Você tende a ajustar na direção apropriada, encontrando argumentos para se afastar da âncora. Como no caso das linhas de 5 centímetros, é provável que você pare quando não tiver mais certeza de que deve prosseguir, no limite próximo da região de incerteza. Nick Epley e Tom Gilovich encontraram evidência de que o ajuste é uma tentativa deliberada de encontrar motivos para se afastar da âncora. Pessoas que são instruídas a abanar negativamente a cabeça quando dão ouvidos à âncora, como se a rejeitassem, movem-se para mais longe da âncora. E pessoas que balançam afirmativamente a cabeça acentuam a ancoragem. Epley e Gilovich também confirmaram que o ajuste é uma operação trabalhosa. As pessoas ajustam menos, ficam mais próximas da âncora quando seus recursos mentais estão esgotados, seja porque sua memória está carregada com dígitos, seja porque estão ligeiramente bêbadas. Ajuste insuficiente é uma falha de um sistema 2 fraco ou preguiçoso. Então, agora sabemos que Amos tinha razão em ao menos alguns casos de ancoragem, o que implica um ajuste de sistema 2 deliberado em uma direção especificada a partir de uma âncora. Ancoragem como efeito de priming. Quando Amos e eu discutimos a ancoragem, concordei que o ajuste ocorre algumas vezes, mas não me sentia à vontade. O ajuste é uma atividade deliberada e consciente, mas na maioria dos casos de ancoragem não há experiência subjetiva correspondente. Considere essas duas perguntas. Gandhi tinha mais ou menos de 144 anos de idade quando morreu? Qual a idade de Gandhi quando morreu? Você criou sua estimativa ajustando abaixo de 144? Provavelmente não, mas o número absurdamente alto mesmo assim afetou sua estimativa. Meu palpite era de que a ancoragem era um caso de sugestão. Essa é a palavra que usamos quando alguém faz com que vejamos, escutemos ou sintamos alguma coisa meramente trazendo-nos isso à mente. Por exemplo, a pergunta: você está sentindo agora uma ligeira dormência em sua perna esquerda? Sempre leva um bom número de pessoas a informar que sua perna esquerda de fato parece um pouco estranha. Amos era mais conservador do que eu acerca de palpites, e ele observava corretamente que apelar para a sugestão não nos ajudava a compreender a ancoragem, pois não sabíamos como explicar sugestão. Tive de concordar que ele estava com razão, mas nunca fiquei muito entusiasmado com a ideia de ajuste insuficiente como única causa dos efeitos de ancoragem. Conduzimos inúmeros experimentos inconclusivos em um esforço de compreender a ancoragem, mas fracassamos e acabamos por desistir da ideia de escrever mais a respeito. O enigma que nos venceu foi finalmente resolvido, pois o conceito de sugestão não é mais obscuro. Sugestão é um efeito de priming, que evoca seletivamente evidência compatível. Você não acreditou sequer por um instante que Gandhi viveu 144 anos, mas seu maquinário associativo certamente gerou a impressão de uma pessoa muito velha. O sistema 1 compreende sentenças tentando torná-las verdadeiras, e a ativação seletiva de pensamentos compatíveis produz uma família de erros sistemáticos que nos torna crédulos e propensos a acreditar muito fortemente no que queremos acreditar. Podemos ver agora por que Amos e eu não percebemos que havia dois tipos de ancoragem. As técnicas de pesquisa e as ideias teóricas que precisávamos não existiam ainda. Foram desenvolvidas muito mais tarde por outras pessoas. Um processo que se parece com sugestão está de fato operando em muitas situações. O sistema 1 faz o melhor que pode para construir um mundo em que a âncora é um número autêntico. Essa é uma das manifestações da coerência associativa que descrevi na primeira parte deste livro. Os psicólogos alemães Thomas Musweiler e Fritz Strack ofereceram as demonstrações mais convincentes do papel da coerência associativa na ancoragem. Em um experimento, eles fizeram uma pergunta de ancoragem sobre temperatura.
A temperatura média anual na Alemanha é maior ou menor do que 20 graus Celsius? Ou, a temperatura média anual na Alemanha é maior ou menor do que 5 graus Celsius? Foram mostradas palavras a todos os participantes e pediram-lhes que as identificassem. Os pesquisadores descobriram que 20 graus Celsius tornava mais fácil reconhecer palavras de verão, como sol e praia, e 5 graus Celsius facilitava palavras de inverno, como geada e esqui. A ativação seletiva de memórias compatíveis explica a ancoragem. Os números altos e baixos ativam diferentes conjuntos de ideias na memória. As estimativas de temperatura anual bebem nessas amostras tendenciosas de ideias e, desse modo, também apresentam tendenciosidade. Em outro engenhoso estudo nessa mesma veia, perguntou-se aos participantes sobre o preço médio dos carros alemães. Uma âncora elevada primou seletivamente os nomes de marcas luxuosas, Mercedes, Audi, ao passo que a âncora baixa primou marcas associadas com carros populares, Volkswagen. Já vimos que qualquer priming tenderá a evocar a informação que é compatível com ele. Tanto a sugestão como a ancoragem são explicadas pela mesma operação automática do sistema 1. Embora eu não soubesse como demonstrar isso na época, minha intuição sobre a ligação entre ancoragem e sugestão revelou-se correta. O índice de ancoragem. Muitos fenômenos da psicologia podem ser demonstrados experimentalmente, mas poucos podem de fato ser medidos. O efeito de âncoras é uma exceção. A ancoragem pode ser medida, e é um efeito notavelmente amplo. Perguntou-se a alguns visitantes do Museu Exploratorium, em São Francisco, as duas questões a seguir. A altura da sequoia mais alta é maior ou menor do que 365 metros? Qual sua melhor estimativa sobre a altura da sequoia mais alta? A âncora alta nesse experimento era 365 metros. Para outros participantes, a primeira pergunta se referia a uma âncora baixa de 55 metros. A diferença entre as duas âncoras era de 310 metros. Como esperado, os dois grupos forneceram estimativas médias bem diferentes, 257 e 86 metros. A diferença entre eles foi de 171 metros. O índice de ancoragem é simplesmente a razão das duas diferenças. 171 dividido por 310 metros expressa como uma porcentagem, 55%. A medida de ancoragem seria de 100% para pessoas que cegamente adotam a ancoragem como uma estimativa e 0 para pessoas que são capazes de ignorar a ancoragem completamente. O valor de 55% que foi observado nesse exemplo é típico. Valores similares têm sido observados em inúmeros outros problemas. O efeito de ancoragem não é uma curiosidade de laboratório, pode ser igualmente forte no mundo real. Em um experimento conduzido há alguns anos, corretores imobiliários tinham uma oportunidade de estimar o valor de uma casa que estava de fato no mercado. Eles visitavam a casa e examinavam um folheto abrangente de informação compreendendo o preço pedido. Metade dos corretores viu um preço de venda que era substancialmente mais elevado do que o preço da casa listado. A outra metade viu um preço pedido substancialmente mais baixo. Todos os corretores deram sua opinião sobre um preço de compra razoável para a casa e o preço mais baixo em que o corretor concordaria em vender a casa se fosse seu dono. Perguntou-se então aos corretores sobre os fatores que haviam afetado seu parecer. Extraordinariamente, o preço pedido não foi um desses fatores. Os agentes se orgulhavam de sua capacidade de ignorá-lo. Eles insistiam que o preço de venda não tinha efeito algum em suas respostas, mas estavam enganados. O efeito de ancoragem foi de 41%. Na verdade, os corretores eram quase tão suscetíveis aos efeitos de ancoragem quanto alunos de uma faculdade de administração sem qualquer experiência em negócios imobiliários, cuja ancoragem foi de 48%. A única diferença entre os dois grupos foi de que os estudantes reconheciam ter sido influenciados pela âncora, ao passo que os corretores negaram a influência. Poderosos efeitos de ancoragem são encontrados em decisões que as pessoas tomam sobre dinheiro, tal como a quantia que decidem contribuir para uma causa. A fim de demonstrar esse efeito, contamos aos participantes no estudo do exploratório sobre os danos ambientais causados pelos petroleiros no Oceano Pacífico e perguntamos sobre sua predisposição em fazer uma contribuição anual para salvar 50 mil aves marinhas no litoral do Pacífico de pequenos vazamentos de óleo no oceano até serem encontrados meios de impedir os vazamentos ou se exigir que os donos dos navios-tanque paguem pela operação. Essa pergunta exige equiparação de intensidade. Espera-se que os consultados encontrem, na verdade, a quantia em dólar de uma contribuição que se equipare com a intensidade de seus sentimentos sobre o sofrimento das aves marinhas. Perguntou-se primeiro a alguns uma questão de ancoragem, como: você estaria disposto a contribuir com $5? Antes da pergunta direta de com quanto iriam contribuir. Quando nenhuma âncora era mencionada, os visitantes no exploratório, por geral um público sensível a questões ambientais, afirmavam estar dispostos a contribuir com $64 em média. Quando a quantia de ancoragem era de apenas $5, as contribuições ficavam em $20 em média. Quando a âncora era uma quantia mais para extravagante, como $400, a predisposição a contribuir subia para uma média de $143. A diferença entre os grupos de âncora alta e âncora baixa era de $123. O efeito de ancoragem era acima de 30%, indicando que aumentar o pedido inicial em $100 trazia um retorno de $30 em predisposição média a contribuir. Efeitos de ancoragem semelhantes, ou até maiores, têm sido obtidos em numerosos estudos de estimativas e predisposição a contribuir. Por exemplo, perguntou-se a moradores franceses da região altamente poluída de Marsella que aumento no custo de vida eles aceitariam se pudessem viver numa área menos poluída.
O efeito de ancoragem foi superior a 50% nesse estudo. Efeitos de ancoragem são facilmente observados no comércio online, onde o mesmo item é muitas vezes oferecido a diferentes preços de compre já. A estimativa, em leilões de arte, também é uma âncora que influencia o primeiro lance. Há situações em que a ancoragem parece razoável. Afinal, não é de surpreender que pessoas confrontadas com questões difíceis agarrem-se a uma quimera, e a âncora é uma quimera plausível. Se o que você sabe a respeito das árvores da Califórnia é quase nada, e alguém lhe pergunta se uma sequoia pode medir mais do que 365 metros de altura, você talvez infira que esse número não está longe demais da verdade. Alguém que conhece a verdadeira altura pensou na pergunta, de modo que a âncora pode ser uma dica valiosa. No entanto, uma descoberta fundamental da pesquisa com ancoragem é a de que âncoras, que são obviamente aleatórias, podem ser tão eficazes quanto âncoras potencialmente informativas. Quando usamos uma roda da fortuna para estimativas de âncora da proporção de nações africanas na ONU, o índice de ancoragem foi de 44%, bem dentro da variação de efeitos observados com âncoras que poderiam, plausivelmente, ser tomadas como dicas. Efeitos de ancoragem de tamanho similar têm sido observados em experimentos em que os últimos dígitos do número de seguridade social da pessoa consultada era usado como âncora, por exemplo, para estimar o número de médicos na cidade dela. A conclusão é clara. Âncoras não devem seus efeitos ao fato de as pessoas acreditarem que elas são informativas. O poder de âncoras aleatórias foi demonstrado de algumas maneiras preocupantes. Juízes alemães, com uma média de mais de 15 anos de experiência em tribunal, primeiro liam a descrição de uma mulher que fora detida por furto em lojas. Depois lançavam 2 dados que haviam sido adulterados de modo a dar sempre 3 ou 9. Assim que os dados pararam de se mover, perguntava-se aos juízes se iriam sentenciar a mulher a uma pena de prisão maior ou menor em meses do que o número apresentado no dado. Finalmente, os juízes eram instruídos a especificar a exata sentença de prisão que dariam à mulher. Em média, os que haviam rolado um 9 diziam que iriam sentenciá-la a 8 meses. Os que obtinham um 3 diziam que iriam sentenciá-la a 5 meses. O efeito de ancoragem foi de 50%. Usos e abusos de âncoras. A essa altura, você deve estar convencido de que os efeitos de ancoragem, às vezes devido ao priming, às vezes ajuste insuficiente, estão por toda parte. Os mecanismos psicológicos que produzem ancoragem nos tornam muito mais sugestionáveis do que a maioria de nós gostaria de ser. E é claro que há um bocado de gente por aí muito disposta a explorar nossa credulidade. Efeitos de ancoragem explicam por que, por exemplo, o racionamento arbitrário é uma manobra de marketing eficaz. Anos atrás, clientes de supermercado em Sioux City, Iowa, se depararam com uma promoção de vendas para sopa Campbell's, cerca de 10% abaixo do preço normal. Em alguns dias, o cartaz anunciava limite de 12 por pessoa. Em outros, dizia sem limite por pessoa. Os clientes compraram uma média de 7 latas quando o limite vigorava, o dobro do que compravam quando o limite era retirado. Ancoragem não é a única explicação. O racionamento implica também que os produtos estão sumindo das prateleiras e que os clientes devem sentir alguma urgência de estocar. Mas sabemos também que a menção de 12 latas como compra possível resultaria em ancoragem, mesmo que o número fosse produzido por uma roleta. Vemos a mesma estratégia em funcionamento na negociação do preço de uma casa. Quando o vendedor faz o primeiro movimento ao fixar o preço de venda. Como em muitos outros jogos, agir primeiro é uma vantagem em negociações envolvendo uma única questão. Por exemplo, quando o preço é a única coisa a ser acertada entre um comprador e um vendedor. Como você talvez já tenha experimentado ao negociar pela primeira vez em um bazar, a âncora inicial tem um efeito poderoso. Meu conselho para alunos, quando os ensinava a negociar, era que se você achasse que a outra parte havia feito uma proposta exorbitante, não devia devolver com uma contraproposta igualmente disparatada, criando um abismo que tornaria difícil fazer uma ponte em futuras negociações. Em vez disso, você deve fazer uma cena, ir embora furioso ou ameaçar fazê-lo, e deixar claro, para si mesmo, tanto quanto para a outra parte, que não continuaria a negociação com aquele número na mesa. Os psicólogos Adam Galinsky e Thomas Musweiler propuseram mais maneiras sutis de resistir ao efeito de ancoragem nas negociações. Eles instruíram os negociadores a focar sua atenção e buscar na memória argumentos contra a âncora. A instrução para ativar o sistema 2 foi bem sucedida. Por exemplo, o efeito de ancoragem é reduzido ou eliminado quando o segundo a agir concentra sua atenção na mínima oferta que a outra parte aceitaria, ou nos custos para essa outra parte de malograr em atingir um meio termo. Em geral, uma estratégia de deliberadamente pensar o contrário pode ser uma boa defesa contra efeitos de ancoragem, pois neutraliza o recrutamento de pensamentos tendenciosos que gera esses efeitos. Finalmente, experimente aplicar o efeito de ancoragem em um problema de política pública. O tamanho da reparação em casos de danos morais. As indenizações para isso, às vezes, são enormes. Setores que são alvos frequentes desses processos, como hospitais e indústrias químicas, têm trabalhado juntos para impor um teto a essas indenizações. Antes de ouvir este capítulo, talvez você achasse que limitar as indenizações a um teto seria uma boa coisa para os potenciais acusados, mas agora talvez não tenha tanta certeza. Considere o efeito de fixar o teto em $1 milhão. Essa regra eliminaria todas as indenizações maiores, mas a âncora também jogaria para cima o valor de muitas indenizações que de outro modo seriam bem menores. Isso quase certamente beneficiaria muito mais os acusados de crimes graves e as grandes empresas do que o oposto. A ancoragem e os dois sistemas.
Os efeitos de âncoras aleatórias têm muito a nos dizer sobre o relacionamento entre o sistema 1 e o sistema 2. Efeitos de ancoragem sempre foram estudados em tarefas de julgamento e escolha, que são, no fim das contas, completadas pelo sistema 2. Entretanto, o sistema 2 funciona baseado em dados que são recuperados da memória, numa operação automática e involuntária do sistema 1. O sistema 2 é, desse modo, suscetível à influência enviesante de âncoras, que tornam parte da informação mais fácil de recuperar. Além do mais, o sistema 2 não tem qualquer controle sobre o efeito e nenhum conhecimento dele. Os participantes que foram expostos a âncoras absurdas ou aleatórias, como a idade de falecimento de Gandhi aos 144 anos, negam terminantemente que essa informação, obviamente inútil, possa ter influenciado sua estimativa, e estão enganados. Vimos na discussão da lei dos pequenos números que uma mensagem, a menos que seja imediatamente rejeitada como uma mentira, terá o mesmo efeito sobre o sistema associativo, independentemente de sua confiabilidade. A essência da mensagem é a história, que está baseada em qualquer informação disponível, mesmo se a quantidade de informação é mínima e sua qualidade é ruim. WYSIATI. Quando você lê uma história sobre o resgate heróico de um montanhista ferido, o efeito sobre sua memória associativa é muito parecido com o de um noticiário na TV ou a sinopse de um filme. Ancoragem resulta dessa ativação associativa. Se a história é verdadeira ou crível, importa pouco, se é que importa alguma coisa. O efeito poderoso de âncoras aleatórias é um caso extremo desse fenômeno, pois uma âncora aleatória, obviamente, não fornece informação alguma. Discuti anteriormente a variedade desconcertante de efeitos de priming, em que seus pensamentos e comportamento podem ser influenciados por estímulos nos quais você não presta a menor atenção, e mesmo por estímulos dos quais não tem a menor consciência. A moral principal da pesquisa de priming é que nossos pensamentos e nosso comportamento são influenciados, muito mais do que sabemos ou queremos, pelo ambiente do momento. Muitas pessoas acham os resultados de priming inacreditáveis, pois eles não correspondem à experiência subjetiva. Muitos outros acham os resultados perturbadores, pois ameaçam a percepção subjetiva de agência e autonomia. Se o conteúdo de um irrelevante descanso de tela num computador pode afetar sua disposição de ajudar estranhos sem que você se dê conta disso, até onde vai sua liberdade? Efeitos de ancoragem são ameaçadores de maneira similar. Você sempre tem consciência da âncora e até presta atenção nela, mas não sabe como ela orienta e restringe seu pensamento, pois não pode imaginar como teria pensado se a âncora tivesse sido diferente ou ausente. Porém, você deve presumir que qualquer número que esteja sobre a mesa teve um efeito de ancoragem em você. E se o que está em jogo é muito valioso, você deve se mobilizar seu sistema 2 para combater o efeito. Falando de âncoras. A empresa que queremos comprar nos enviou seu plano de negócios, com a receita que esperam. Não devemos deixar esse número influenciar nosso pensamento. Ponham isso de lado. Planejamentos são os cenários mais favoráveis. Vamos evitar a ancoragem em planejamentos ao prever resultados efetivos. Pensar nos modos como o plano pode dar errado é uma maneira de fazer isso. Nosso objetivo na negociação é fazer com que fiquem ancorados nesse número. Vamos deixar claro que se essa é a proposta deles, as negociações estão encerradas. Não queremos começar a partir daí. Os advogados do acusado apresentaram um valor de referência ridículo, em que mencionaram um montante absurdamente baixo de indenização, e deixaram o juiz ancorado nisso. 12. A ciência da disponibilidade. Amos e eu tivemos nosso ano mais produtivo em 1971-72, que passamos em Eugene, Oregon. Quem nos recebia era o Oregon Research Institute, que hospedava diversas futuras estrelas de todos os campos em que trabalhávamos: julgamento, tomada de decisões e previsão intuitiva. Nosso principal anfitrião era Paul Slovic, que fora colega de classe de Amos em Ann Arbor e permanecera seu amigo desde então. Paul estava prestes a se tornar o mais importante psicólogo entre os especialistas em risco, área que ocupava havia décadas, colecionando inúmeras honrarias ao longo do caminho. Paul e sua esposa, Ross, nos apresentaram a vida em Eugene, e logo estávamos fazendo o que todo mundo em Eugene fazia: correr, participar de churrascos e levar as crianças a jogos de basquete. Também trabalhávamos duro, empreendendo centenas de experimentos e escrevendo nossos artigos sobre as heurísticas de julgamento. À noite, eu escrevia Attention and Effort, atenção e esforço. Foi um ano atarefado. Um de nossos projetos era o estudo do que chamamos de heurística da disponibilidade. Pensamos nessa heurística quando nos perguntamos o que as pessoas realmente fazem quando desejam estimar a frequência de uma categoria, como pessoas que se divorciam após os 60 anos, ou plantas perigosas. A resposta era inequívoca. Exemplos da classe serão recuperadas da memória e, se a recuperação for fácil e fluente, a categoria será avaliada como abrangente. Definimos a heurística de disponibilidade como o processo de julgar a frequência segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à mente. A afirmação parecia clara quando a formulamos, mas o conceito de disponibilidade vem sendo aprimorado desde então. A abordagem de dois sistemas ainda não fora desenvolvida quando estudávamos disponibilidade, e não tentamos determinar se essa heurística é uma estratégia de resolução de problemas deliberada ou uma operação automática. Hoje sabemos que ambos os sistemas estão envolvidos. Uma questão que consideramos inicialmente era quantas ocorrências devem ser recuperadas para obter uma impressão da naturalidade com que elas vêm à mente. Hoje sabemos a resposta: nenhuma. Para dar um exemplo, pense no número de palavras que podem ser construídas a partir das duas séries de letras a seguir. Primeira série: X, U, Z, O, N, L, C, J, M. Segunda série: T, A, P, C, E, R, H, O, B.
Você percebeu quase na mesma hora, sem precisar produzir nenhuma ocorrência, que uma das séries oferece muito mais possibilidades do que a outra, provavelmente por um fator de 10 ou mais. Similarmente, você não precisa recuperar novas histórias específicas para fazer uma boa ideia da frequência relativa com que diferentes países apareceram nos noticiários durante o ano anterior. Bélgica, China, França, Congo, Nicarágua, Romênia. A heurística da disponibilidade, como outras heurísticas de julgamento, substitui uma questão por outra. Você deseja estimar o tamanho de uma categoria ou a frequência de um evento, mas comunica uma impressão da facilidade com que as ocorrências vêm à mente. A substituição de perguntas inevitavelmente produz erros sistemáticos. Você pode descobrir como a heurística conduz a vieses seguindo um procedimento simples. Liste outros fatores, sem ser a frequência, que tornam fácil pensar em ocorrências. Cada fator em sua lista será uma potencial fonte de viés. Eis aqui alguns exemplos. Um evento proeminente que chama sua atenção será facilmente recuperado da memória. Divórcios entre celebridades de Hollywood e escândalos sexuais entre políticos atraem muita atenção, e os exemplos virão facilmente à sua mente. Você é desse modo propenso a exagerar a frequência tanto de divórcios em Hollywood como de escândalos sexuais de políticos. Um evento dramático aumenta temporariamente a disponibilidade de sua categoria. Um acidente de avião que atrai cobertura da mídia vai alterar temporariamente seus sentimentos sobre a segurança de voar. Acidentes ficam na sua cabeça durante algum tempo, depois de você ver um carro pegando fogo na beira de uma estrada, e o mundo se torna por algum tempo um lugar mais perigoso. Experiências pessoais, fotos e exemplos vívidos são mais disponíveis do que incidentes que aconteceram com outros, ou meras palavras ou estatísticas. Um erro judicial que o afete vai minar sua fé no sistema de justiça mais do que um incidente similar sobre o qual você tenha lido em um jornal. Resistir a esse grande conjunto de potenciais vieses de disponibilidade é possível, mas cansativo. Você tem de fazer o esforço de reconsiderar suas impressões e intuições, perguntando coisas como: partilhamos da crença de que roubos cometidos por adolescentes são um grande problema devido a umas poucas ocorrências recentes em nosso bairro? Ou, será que eu acredito que não preciso tomar vacina contra a gripe porque ninguém que conheço teve gripe no ano passado? Manter a vigilância contra vieses é um trabalho duro, mas a chance de evitar um equívoco custoso, às vezes, vale o esforço. Um dos estudos de disponibilidade mais conhecidos sugere que ter consciência de seus próprios vieses pode contribuir para a paz nos casamentos e, provavelmente, em outros projetos em conjunto. Em um estudo famoso, perguntava-se aos cônjuges: até onde vai sua contribuição pessoal para manter a casa em ordem em porcentagens? Também foram feitas perguntas semelhantes sobre levar o lixo, tomar a iniciativa dos compromissos sociais, etc. Será que as contribuições autoestimadas chegariam a 100%, ou mais, ou menos? Como era de se esperar, as contribuições autoestimadas totalizaram mais de 100%. A explicação é um viés de disponibilidade simples. Ambos os cônjuges se lembram de seus próprios esforços e contribuições individuais, muito mais claramente do que os do outro, e a diferença de disponibilidade leva a uma diferença em frequência julgada. O viés não é necessariamente uma atitude calculista. Os cônjuges também superestimam sua contribuição em ocasionar brigas, embora em menor medida do que suas contribuições para resultados mais desejáveis. O mesmo viés contribui para a observação comum de que muitos membros de uma equipe de colaboradores sentem ter feito mais do que era sua parte e sentem também que os outros não se mostram devidamente agradecidos por suas contribuições individuais. De um modo geral, sou pouco otimista sobre o potencial para controle pessoal de vieses, mas essa é uma exceção. A oportunidade de que nos livremos de erros sistemáticos existe porque as circunstâncias em que controvérsias acerca da alocação de mérito surgem são fáceis de identificar, sobretudo porque as tensões geralmente vêm à tona quando diversas pessoas de uma vez sentem que seus esforços não estão sendo devidamente reconhecidos. A mera observação de que normalmente há mais do que 100% de mérito para distribuir, às vezes é suficiente para acalmar a situação. Em todo caso, é uma boa coisa para ser lembrada por cada indivíduo. Você, ocasionalmente, fará mais do que sua parte, mas é útil saber que você provavelmente terá essa sensação, mesmo que todos os componentes do grupo sintam-se da mesma forma. A psicologia da disponibilidade. Um grande avanço na compreensão da heurística da disponibilidade ocorreu no início da década de 1990, quando um grupo de psicólogos alemães, conduzido por Norbert Schwarz, levantou uma questão intrigante: como as impressões das pessoas acerca da frequência de uma categoria serão afetadas por um pedido de listar um número específico de ocorrências. Imagine-se como um participante desse experimento. Primeiro, liste 6 ocorrências em que você se comportou de maneira assertiva. Em seguida, avalie quão assertivo você foi. Imagine que a pergunta fosse sobre 12 ocorrências de comportamento assertivo, número que a maioria das pessoas acha difícil. Sua opinião sobre sua própria assertividade seria diferente? Schwarz e seus colegas observaram que a tarefa de listar ocorrências pode intensificar os julgamentos da característica por 2 caminhos diferentes: o número de ocorrências lembradas, a facilidade com que elas vêm à mente. A solicitação de listar 12 ocorrências opõe os 2 determinantes um contra o outro. Por um lado, você acabou de puxar da memória um número marcante de casos em que foi assertivo. Por outro, embora as primeiras 3 ou 4 ocorrências de sua própria assertividade provavelmente lhe tenham vindo com facilidade, você quase certamente penou com as últimas para completar uma série de 12. A fluência foi baixa. O que contará mais? A quantia recuperada da memória ou a facilidade e fluência da recuperação? A disputa apresentou um vencedor claro. Pessoas que haviam acabado de listar 12 ocorrências classificavam-se como menos assertivas do que pessoas que haviam listado apenas 6. Além do mais, participantes instados a relacionar 12 casos em que não haviam se comportado de modo assertivo terminaram pensando em si mesmos como bastante assertivos.
Se você não consegue pensar facilmente em ocorrências de um comportamento dócil, provavelmente concluirá que não é nem um pouco dócil. As autocategorizações eram dominadas pela facilidade com que os exemplos vieram à mente. A experiência de recuperação fluente de ocorrências prevalecia sobre o número recuperado. Uma demonstração ainda mais direta do papel da fluência foi oferecido por outros psicólogos no mesmo grupo. Todos os participantes em seu experimento listaram 5 ocorrências de comportamento assertivo ou não assertivo, ao mesmo tempo mantendo uma expressão facial especificada. Sorridentes eram instruídos a contrair o músculo zigomático, que produz um ligeiro sorriso. Pedia-se aos carrancudos que franzissem o senho. Como você já sabe, o franzimento normalmente acompanha a tensão cognitiva, e o efeito é simétrico. Quando as pessoas são instruídas a franzir o rosto enquanto executam uma tarefa, elas, de fato, tentam com mais afinco e sentem uma maior tensão cognitiva. Os pesquisadores previram que os carrancudos teriam mais dificuldade em recuperar exemplos de comportamento assertivo, e desse modo se classificariam como relativamente carentes de assertividade. E foi assim mesmo. Os psicólogos gostam de experimentos que produzem resultados paradoxais e aplicaram com entusiasmo a descoberta de Schwartz. Por exemplo, as pessoas acreditam que usam suas bicicletas com menor frequência após recordarem muitas em vez de poucas ocorrências. São menos confiantes em uma escolha quando lhes é pedido para apresentarem mais argumentos para defendê-la. São menos confiantes de que um evento era evitável depois de listar mais maneiras pela qual poderia ter sido evitado. Ficam menos impressionadas com um carro após listar várias de suas vantagens. Um professor da UCLA descobriu um modo engenhoso de explorar o viés de disponibilidade. Ele pediu a diferentes grupos de alunos para listar maneiras de melhorar o curso e variou o número de melhorias exigido. Como esperado, os alunos que listaram mais maneiras de melhorar as aulas atribuíram a elas uma classificação superior. Talvez a descoberta mais interessante dessa pesquisa paradoxal seja que o paradoxo nem sempre é encontrado. As pessoas, às vezes, seguiam antes pelo conteúdo do que pela facilidade em puxar da memória. A prova de que você compreendeu verdadeiramente um padrão de comportamento é você saber como revertê-lo. Schwartz e seus colegas assumiram o desafio de descobrir sob que condições essa reversão aconteceria. A facilidade com que ocorrências de assertividade vêm à mente da pessoa testada muda durante a tarefa. As primeiras ocorrências são fáceis, mas o processo de recuperar da memória logo se torna muito mais difícil. Claro que o participante do experimento também espera que a fluência caia gradualmente, mas a queda de fluência entre 6 e 12 ocorrências parece ser mais acentuada do que o participante esperava. Os resultados sugerem que os participantes fazem uma inferência. Se eu estou tendo tanta dificuldade a mais do que esperava em lembrar de ocorrências de minha assertividade, então não posso ser uma pessoa muito assertiva. Observe que essa inferência baseia-se numa surpresa. A fluência ser pior do que o esperado. A heurística da disponibilidade que a pessoa aplica é mais bem descrita como uma heurística da indisponibilidade inexplicada. Schwartz e seus colegas raciocinaram que poderiam neutralizar a heurística, fornecendo às pessoas uma explicação para a fluência de recuperação que sentiram. Eles disseram aos participantes que iriam ouvir uma música de fundo enquanto recordavam ocorrências e que a música afetaria o desempenho na tarefa de memória. Foi afirmado a alguns deles que a música ajudaria e a outros que o esperado era que a música diminuísse a fluência. Como previsto, os participantes cuja experiência de fluência era explicada não a utilizaram como uma heurística. Os que foram informados de que a música tornaria a recuperação mais difícil classificaram-se com o mesmo grau de assertividade tanto ao recuperar 12 ocorrências quanto ao recuperar 6. Outros falsos pretextos têm sido usados com o mesmo resultado. Os julgamentos não são mais influenciados pela facilidade de recuperação quando a experiência de fluência recebe uma explicação espúria, como a presença de boxes de texto curvos ou retos, a cor do fundo da tela, ou quaisquer outros fatores irrelevantes que já tenham passado pela cabeça dos pesquisadores. Do modo como o descrevi, o processo que conduz ao julgamento, segundo a disponibilidade, parece envolver uma cadeia complexa de raciocínio. Os participantes do experimento têm a sensação de diminuição de fluência conforme apresentam ocorrências. Evidentemente, eles têm expectativas sobre o ritmo com que a fluência decresce, e essas expectativas estão erradas. A dificuldade de apresentar novas ocorrências aumenta mais rapidamente do que eles esperavam. É a fluência inesperadamente baixa que leva as pessoas incumbidas de fornecer 12 ocorrências a se descreverem como não assertivas. Quando a surpresa é eliminada, a fluência baixa não mais influencia o julgamento. O processo parece consistir em uma sofisticada série de inferências. Será que o automático Sistema 1 é capaz disso? A resposta é que, na verdade, nenhum raciocínio complexo é necessário. Entre as características básicas do Sistema 1 está a capacidade de estabelecer expectativas e de ficar surpreso quando essas expectativas são violadas. O sistema também recupera possíveis causas de uma surpresa, em geral, encontrando uma causa possível entre surpresas recentes. Além do mais, o Sistema 2 pode redefinir as expectativas do Sistema 1 no caminho, de modo que um evento que normalmente seria surpreendente é agora quase normal. Suponha que lhe digam que um menino de 3 anos de idade que mora na casa vizinha normalmente anda de cartola em seu carrinho de bebê. Você ficará bem menos surpreso quando de fato ouvir com sua cartola do que teria ficado sem o aviso. No experimento de Schwartz, a música de fundo foi mencionada como causa possível de problemas de recuperação da informação. A dificuldade de recuperar 12 ocorrências não é mais uma surpresa e, desse modo, apresenta menor probabilidade de ser evocada pela tarefa de avaliar a assertividade. Schwartz e seus colegas descobriram que pessoas que estão pessoalmente envolvidas na avaliação apresentam maior probabilidade de considerar o número de ocorrências que recuperam da memória e menor probabilidade de ir pela fluência.
Eles recrutaram 2 grupos de alunos para um estudo dos riscos à saúde cardíaca. Metade dos estudantes tinha um histórico familiar de cardiopatia, e esperava-se que levassem a tarefa mais a sério do que os outros, que não tinham esse histórico. Foi pedido a todos eles que se recordassem de 3 ou 8 comportamentos em sua rotina que podiam afetar sua saúde cardíaca. Perguntou-se a alguns sobre comportamentos de risco, a outros sobre comportamentos de proteção. Os alunos, sem nenhum histórico familiar de doença do coração, mostraram-se casuais sobre a tarefa e seguiram a heurística da disponibilidade. Os alunos que acharam difícil encontrar 8 ocorrências de comportamento de risco sentiram-se relativamente seguros, e os que penaram para puxar da memória exemplos de comportamentos seguros sentiram-se sob risco. Os alunos com um histórico familiar de cardiopatia exibiram o padrão oposto. Eles se sentiram mais seguros quando recuperaram da memória muitas ocorrências de comportamento confiante e sentiram perigo maior quando recuperaram muitas ocorrências de um comportamento de risco. Também mostraram maior propensão a sentir que seu comportamento futuro seria afetado pela experiência de estimar seu risco. A conclusão é que a facilidade com que as ocorrências vêm à mente é uma heurística do sistema 1, que é substituída por um foco no conteúdo quando o sistema 2 está mais empenhado. Múltiplas linhas de evidência convergem para a conclusão de que pessoas que se deixam guiar pelo sistema 1 são mais fortemente suscetíveis a vieses de disponibilidade do que outras em um estado de vigilância maior. A seguir estão algumas condições em que as pessoas seguem o fluxo e são afetadas mais fortemente pela facilidade de recuperar da memória do que pelo conteúdo do que recuperaram. Quando estão empenhadas em outra tarefa trabalhosa ao mesmo tempo. Quando estão de bom humor porque acabaram de pensar em um acontecimento feliz de sua vida. Se pontuam baixo numa escala de depressão. Se são principiantes conhecedores daquele tópico da tarefa e não especialistas de verdade. Quando pontuam alto numa escala de fé na intuição. Se são ou são levados a se sentir poderosos. Achei essa última descoberta particularmente intrigante. Os autores abrem seu artigo com uma citação famosa. Não perco muito tempo fazendo pesquisas pelo mundo afora para me dizer qual eu acho que é o jeito correto de agir. Só preciso saber como me sinto. George W. Bush, novembro de 2002. A seguir, eles mostram que confiar na intuição é apenas, em parte, um traço de personalidade. Simplesmente lembrar as pessoas de uma época em que tinham poder aumenta sua aparente confiança em sua própria intuição. Falando de disponibilidade. Devido à coincidência do choque entre 2 aviões no mês passado, ela agora prefere pegar trem. Isso é idiotice. O risco não mudou de verdade. É um viés de disponibilidade. Ele subestima os riscos da qualidade do ar interior, QAI, porque a mídia quase não noticia o assunto. Isso é um efeito de disponibilidade. Ele deveria olhar para as estatísticas. Ela anda assistindo a muitos filmes de espionagem ultimamente. Então, tem visto conspirações por toda parte. A diretora executiva acertou em cheio várias vezes seguidas. Então, o fracasso não é algo que passa facilmente por sua cabeça. O viés de disponibilidade a está deixando super confiante. 13. Disponibilidade, emoção e risco. Estudiosos do risco perceberam rapidamente que a ideia de disponibilidade era relevante para seu campo de pesquisa. Mesmo antes que nosso trabalho fosse publicado, o economista Howard Kuhnreuter, que estava então nos primeiros estágios de uma carreira devotada ao estudo de risco e segurança, notou que os efeitos de disponibilidade ajudam a explicar o padrão de aquisição de seguro e medidas de proteção após desastres. Vítimas e quase vítimas ficam muito preocupadas após um desastre. Depois de cada terremoto significativo, os californianos se mostram por algum tempo diligentes em adquirir seguros e adotar medidas de proteção e alívio. Eles prendem seus boilers para reduzir os danos com tremores de terra, selam as portas do porão como prevenção contra enchentes e mantêm suprimentos de emergência bem organizados. Entretanto, a lembrança do desastre enfraquece com o tempo e, igualmente, a preocupação e a diligência. A dinâmica da memória ajuda a explicar os ciclos recorrentes de desastre, preocupação e complacência crescente, familiares aos estudiosos de emergências em larga escala. Kuhnreuter observou também que medidas de proteção, sejam tomadas por indivíduos ou por governos, são em geral planejadas para se adequarem ao pior desastre efetivamente vivenciado. Já no Egito dos faraós, as sociedades acompanhavam a marca mais elevada de rios que transbordavam periodicamente, e sempre se preparavam de acordo com isso, aparentemente presumindo que as cheias não iriam atingir um ponto mais elevado do que a marca máxima existente. Imagens de desastres maiores não vêm facilmente à imaginação. Disponibilidade e afeto. Os mais influentes estudos de vieses de disponibilidade foram efetuados por amigos nossos em Eugene, onde Paul Slovic e sua colaboradora de longa data, Sarah Lichtenstein, uniram-se ao nosso ex-aluno, Baruch Fischhoff. Eles empreenderam uma pesquisa pioneira nas percepções públicas de riscos, incluindo um levantamento que se tornou o exemplo padrão de um viés de disponibilidade. Pediram aos participantes do estudo para considerar causas de morte aos pares, diabetes e asma ou derrame e acidentes. Para cada par, as pessoas indicavam a causa mais frequente e estimavam a proporção das duas frequências. Os pareceres foram comparados a estatísticas de saúde do período. Eis aqui uma amostra do que descobriram. Derrames causam quase o dobro de morte de todos os acidentes combinados, mas 80% dos participantes avaliaram a morte acidental como mais provável. Tornados foram vistos como assassinos mais frequentes do que asma, embora esta última provoque 20 vezes mais mortes. Morte por raios foi julgada menos provável do que morte por botulismo, ainda que seja 52 vezes mais frequente. Morte por doença é 18 vezes mais provável que morte acidental, mas as duas foram julgadas igualmente prováveis.
Morte por acidentes foi avaliada como mais de 300 vezes mais provável do que morte por diabetes, mas a proporção verdadeira é 1 para 4. A lição é clara. Estimativas de causas de morte são distorcidas pela cobertura da mídia. A própria cobertura em si tende para a novidade e a comoção. A mídia não só molda o interesse do público, mas também é por ele moldada. Os editores não podem ignorar as exigências do público de que determinados temas e pontos de vista recebam cobertura extensa. Eventos incomuns, como botulismo, atraem atenção desproporcional e são, consequentemente, percebidos como menos incomuns do que realmente são. O mundo em nossas cabeças não é uma réplica precisa da realidade. Nossas expectativas sobre a frequência dos eventos são distorcidas pela preponderância e intensidade emocional das mensagens às quais somos expostos. As estimativas das causas de morte são uma representação quase direta da ativação de ideias na memória associativa e são um bom exemplo de substituição. Mas Slovic e seus colegas foram levados a um insight mais profundo. Perceberam que a facilidade com que ideias de vários riscos vêm à mente e as reações emocionais a esses riscos estão inextricavelmente ligadas. Pensamentos e imagens assustadores ocorrem-nos com particular facilidade e pensamentos de perigo que são fluentes e vívidos exacerbam o medo. Como mencionado anteriormente, Slovic acabou por desenvolver o conceito de uma heurística do afeto, em que as pessoas fazem julgamentos e tomam decisões consultando suas emoções. Será que gosto disso? Eu odeio isso? Qual a força de meus sentimentos em relação a isso? Em muitos domínios da vida, disse Slovic, as pessoas formam opiniões e fazem escolhas que expressam diretamente seus sentimentos e sua tendência básica de abordar ou evitar, muitas vezes sem se dar conta de que o estão fazendo. A heurística do afeto é um caso de substituição, em que a resposta para uma pergunta fácil, como me sinto em relação a isso, serve como resposta para uma questão muito mais difícil. O que penso sobre isso? Slovic e seus colegas relacionaram suas ideias ao trabalho do neurocientista Antônio Damasio, que havia proposto que as estimativas emocionais de resultados feitas pelas pessoas e os estados físicos e tendências de se aproximar ou se afastar, associados a eles todos, desempenham um papel central em orientar a tomada de decisão. Damasio e seus colegas observaram que pessoas que não exibem emoções apropriadas antes de decidir, às vezes devido a algum dano cerebral, apresentam também uma capacidade prejudicada de tomar boas decisões. Uma incapacidade de ser guiado por um medo saudável de consequências ruins é uma falha desastrosa. Numa demonstração convincente da heurística do afeto em operação, a equipe de pesquisadores de Slovic coligiu opiniões sobre várias tecnologias, incluindo fluoretação da água, indústrias químicas, conservantes de alimentos e carros, e pediu aos pesquisados que listassem tanto os benefícios como os riscos de cada uma. Eles observaram uma correlação negativa implausivelmente elevada entre as duas estimativas feitas pelas pessoas, o nível de benefício e o nível de risco que atribuíam às tecnologias. Quando as pessoas eram favoravelmente inclinadas em relação a uma tecnologia, classificavam-na como oferecendo grandes benefícios e impondo pouco risco. Quando não gostavam de uma tecnologia, só conseguiam pensar em suas desvantagens e poucas vantagens lhes vinham à mente. Como as tecnologias alinhavam-se claramente de boas a más, nenhuma troca penosa precisava ser enfrentada. Estimativas de risco e benefício correspondiam de forma ainda mais próxima quando as pessoas classificavam os riscos e benefícios sob pressão do tempo. Notavelmente, membros da British Toxicology Society responderam de forma similar. Eles viram pouco benefício em substâncias ou tecnologias que achavam arriscadas e vice-versa. Afeto consistente é um elemento central do que tenho chamado de coerência associativa. A melhor parte do experimento veio em seguida. Após completar o levantamento inicial, os entrevistados leram breves trechos com argumentos em favor de várias tecnologias. Alguns receberam argumentos focados nos diversos benefícios de uma tecnologia, outros argumentos enfatizando seus baixos riscos. Essas mensagens foram eficazes em mudar o apelo emocional das tecnologias. A descoberta surpreendente foi de que as pessoas que haviam recebido uma mensagem exaltando os benefícios de uma tecnologia também mudavam suas crenças em relação aos seus riscos. Embora não tivessem recebido qualquer evidência relevante, a tecnologia de que agora gostavam mais do que antes também era percebida como menos arriscada. Similarmente, entrevistados a quem for informado apenas que os riscos de uma tecnologia eram brandos, desenvolveram uma opinião mais favorável de seus benefícios. A implicação é clara. Como disse o psicólogo Jonathan Haidt em outro contexto, a cauda emocional abana o cão racional. A heurística do afeto simplifica nossas vidas, criando um mundo que é muito mais ordenado do que a realidade. Boas tecnologias apresentam poucos custos no mundo imaginário que habitamos, mas tecnologias não têm qualquer benefício e todas as decisões são fáceis. No mundo real, é claro, frequentemente enfrentamos trocas penosas entre benefícios e custos. O público e os especialistas. O Slovic provavelmente sabe mais acerca das peculiaridades do julgamento de risco dos seres humanos do que qualquer um. Seu trabalho oferece um retrato do senhor e da senhora cidadãos comuns que está longe de ser lisonjeiro. Orientados pela emoção mais do que pela razão, facilmente influenciados por detalhes triviais e inadequadamente sensíveis a diferenças entre probabilidades baixas e insignificantemente baixas. Slovic também examinou especialistas, que são claramente superiores em lidar com números e quantidades. Especialistas exibem diversos dos mesmos vieses que o restante dos mortais de uma forma atenuada, mas muitas vezes seus julgamentos e suas preferências sobre riscos divergem dos das outras pessoas. Diferenças entre especialistas e o público são explicadas em parte por vieses em julgamentos leigos, mas Slovic chama a atenção para situações em que as diferenças refletem um genuíno conflito de valores.
Ele ressalta que os especialistas muitas vezes medem os riscos pelo número de vidas ou anos-vida perdidas, ao passo que o público traça distinções mais sutis, por exemplo, entre mortes boas e mortes ruins, ou entre fatalidades acidentais aleatórias e mortes que ocorrem no decorrer de atividades voluntárias como esquiar. Essas distinções legítimas são em geral ignoradas nas estatísticas que meramente computam casos. Slovic argumenta, a partir de tais observações, que o público possui uma concepção mais complexa dos riscos que os especialistas. Consequentemente, ele resiste fortemente à opinião de que os especialistas devem ter a última palavra e de que a opinião deles deve ser aceita sem questionamento quando entra em conflito com as opiniões e os desejos dos outros cidadãos. Quando especialistas e o público discordam acerca de suas prioridades, diz ele, cada lado deve respeitar o discernimento e a inteligência do outro. Em seu esforço por tirar o controle exclusivo da política de gestão de risco da mão dos especialistas, Slovic desafiou o próprio fundamento de sua especialização, a ideia de que risco é objetivo. Risco não existe à solta por aí, independentemente de nossas mentes e cultura, esperando ser medido. Os seres humanos inventaram o conceito de risco como uma ajuda para compreender e lidar com os perigos e incertezas da vida. Embora esses perigos sejam reais, não existe essa coisa de risco real ou risco objetivo. Para ilustrar sua afirmação, Slovic lista 9 maneiras de definir o risco de mortalidade associado com a liberação de um material tóxico no ar, indo de morte por milhões de pessoas a morte por milhões de dólares de produto produzido. Seu argumento é que a avaliação do risco depende da escolha de uma mensuração, com a possibilidade óbvia de que a escolha possa ter sido orientada segundo uma preferência por um resultado ou outro. Ele chega à conclusão de que definir risco é desse modo um exercício de poder. Quando você imaginar que alguém poderia chegar a questões de políticas públicas tão espinhosas a partir de estudos experimentais da psicologia do julgamento. Entretanto, as políticas públicas são em última instância sobre pessoas, o que elas querem e o que é melhor para elas. Toda questão envolvendo políticas públicas implica pressuposições acerca da natureza humana, em particular, sobre as escolhas que as pessoas podem fazer e as consequências de suas escolhas para si mesmas e para a sociedade. Outro estudioso e amigo que admiro enormemente, Cass Sunstein, discorda veementemente da posição de Slovic sobre as diferentes opiniões dos especialistas e cidadãos, e defende o papel dos especialistas como um bastião contra os excessos populistas. Sunstein é um dos juristas mais destacados dos Estados Unidos e compartilha com outros estudiosos eminentes de sua profissão o atributo da audácia intelectual. Ele sabe que pode dominar qualquer corpo de conhecimento de forma rápida e completa, e de fato dominou vários, incluindo tanto a psicologia do julgamento e da escolha, como problemas de regulamentação e políticas de gestão de risco. Sua visão é de que o atual sistema de regulamentação nos Estados Unidos exibe um conjunto de prioridades muito pobre, que reflete mais a reação a pressões públicas do que a análise de objetivos cuidadosos. Ele parte da posição de que a regulamentação do risco e a intervenção governamental para reduzir os riscos devem ser orientadas pela ponderação racional de custos e benefícios, e que as unidades naturais para essa análise são o número de vidas salvas, ou talvez o número de anos-vida salvos, o que atribui maior peso à proteção dos mais jovens, e o custo monetário para a economia. Uma regulamentação ruim significa perda de vidas e dinheiro, duas coisas que podem ser mensuradas objetivamente. Sunstein não ficou convencido com o argumento de Slovic de que o risco e sua medição sejam subjetivos. Muitos aspectos da avaliação de risco são discutíveis, mas ele tem fé na objetividade que pode ser conquistada pela ciência, especialização e deliberação cuidadosa. Sunstein veio a acreditar que reações tendenciosas a riscos são uma fonte importante de prioridades erráticas e mal colocadas na política pública. Os legisladores e reguladores devem ser amplamente receptivos às preocupações irracionais dos cidadãos, tanto devido à sensibilidade política, como por estarem propensos aos mesmos vieses cognitivos dos demais cidadãos. Sunstein e um colaborador, o jurista Timur Kuran, inventaram um nome para o mecanismo por meio do qual os vieses fluem para as políticas públicas. A cascata de disponibilidade, Availability Cascade. Eles comentam que, no contexto social, todas as heurísticas são iguais, mas a disponibilidade é mais igual do que as outras. O que eles têm em mente é um conceito expandido da heurística, em que a disponibilidade fornece uma outra heurística para os julgamentos que não a frequência. Em particular, a importância de uma ideia é muitas vezes julgada pela fluência e carga emocional com que essa ideia vem à mente. Uma cascata de disponibilidade é uma cadeia de eventos autossustentável que pode começar de notícias na mídia sobre um evento relativamente menor e levar ao pânico público e ação governamental de larga escala. Em determinadas ocasiões, uma matéria na mídia sobre algum risco capta a atenção de um segmento do público, que fica agitado e preocupado. Essa reação emocional se torna uma notícia em si mesma, motivando cobertura adicional da mídia, que por sua vez gera ainda maior preocupação e envolvimento. O ciclo às vezes é acelerado deliberadamente por empresários de disponibilidade, indivíduos ou organizações que trabalham para assegurar um fluxo contínuo de notícias preocupantes. O perigo é cada vez mais exagerado, conforme a mídia compete por manchetes que chamem a atenção. Cientistas e outros que tentam refrear o medo e a aversão crescentes atraem pouca atenção, na maior parte hostil. Qualquer um que alegue que o perigo está sendo dimensionado de forma exagerada é suspeito de associação com alguma odiosa tentativa de acobertamento. A questão se torna politicamente importante porque está na cabeça de todo mundo, e a reação do sistema político é orientada pela intensidade do sentimento público. A cascata de disponibilidade agora tem prioridades redefinidas. Outros riscos e outros modos pelos quais os recursos podem ser aplicados para o bem público sumiram todos para um segundo plano. Kuran e Sunstein se concentraram em dois exemplos que continuam controversos: o episódio de Love Canal e o assim chamado pânico do alar.
Em Love Canal, lixo tóxico enterrado foi exposto durante uma temporada chuvosa em 1979, causando contaminação da água muito além dos limites permitidos, bem como um odor fétido. Os moradores da comunidade ficaram furiosos e assustados, e um deles, Lois Gibbs, foi particularmente atuante na tentativa de sustentar o interesse no problema. A cascata de disponibilidade se desdobrou segundo o roteiro padrão. Em seu auge, havia notícias diárias sobre Love Canal. Cientistas que tentaram alegar que os perigos estavam sendo superestimados foram ignorados ou tiveram sua voz abafada pela gritaria geral. A rede ABC News levou ao ar um programa intitulado The Killing Ground, o campo mortífero, e caixões vazios de bebê eram carregados em passeata diante do legislativo. Um grande número de moradores foi transferido às expensas do dinheiro público, e o controle de lixo tóxico se tornou a principal questão ambiental dos anos 1980. A legislação que determinou a limpeza dos locais tóxicos, chamada CERCLA, estabeleceu um superfundo e é considerada uma realização significativa da legislação ambiental. Nota: CERCLA, Comprehensive Environment Response Compensation and Liability Act, legislação federal norte-americana, com o objetivo de responsabilizar os proprietários de áreas contaminadas. Foi também uma medida dispendiosa, e alguns alegaram que a mesma quantia de dinheiro poderia ter salvo muito mais vidas se tivesse sido destinada a outras prioridades. Opiniões sobre o que de fato aconteceu em Love Canal continuam fortemente divididas, e as alegações de danos reais à saúde parecem não ter se confirmado. Curran e Sunstein descreveram a história de Love Canal quase como um pseudo-evento, ao passo que do outro lado do debate, os ambientalistas continuam a falar no desastre de Love Canal. As opiniões também se dividem no segundo exemplo que Curran e Sunstein usaram para ilustrar seu conceito de uma cascata de disponibilidade, o incidente do alar, conhecido pelos detratores das preocupações ambientalistas como o pânico do alar, de 1989. Alar é um produto químico que era borrifado em maçãs para regular seu crescimento e melhorar a aparência. O pânico começou com notícias na imprensa de que o produto, quando consumido em doses maciças, causava tumores cancerígenos em ratos e camundongos. As matérias, compreensivelmente, amedrontaram o público, e esses medos encorajaram mais cobertura da mídia, o mecanismo básico de uma cascata de disponibilidade. O assunto dominou o noticiário e produziu eventos de mídia dramáticos, como o depoimento da atriz Meryl Streep perante o Congresso. A indústria da maçã sofreu enormes perdas conforme maçãs e produtos derivados tornaram-se objeto de medo. Curran e Sunstein citaram um cidadão que ligou para perguntar se era mais seguro jogar o suco de maçã pelo ralo ou se ele deveria procurar um depósito de lixo tóxico. O fabricante recolheu o produto e a FDA, Food and Drug Administration, o proibiu. Pesquisas subsequentes confirmaram que a substância pode oferecer um risco muito pequeno como um possível carcinógeno, mas o incidente do alar foi de certo uma reação profundamente exagerada para um problema menor. O resultado líquido do incidente sobre a saúde pública foi provavelmente prejudicial, porque poucas maçãs boas chegaram a ser consumidas. A história do alar ilustra uma limitação básica na capacidade de nossa mente de lidar com pequenos riscos, ou os ignoramos completamente, ou lhes damos peso excessivo. Nada entre uma coisa e outra. Nota: Paul Slovic, que testemunhou a favor dos plantadores de maçã no caso alar, tinha uma opinião bem diferente. O pânico foi iniciado por uma reportagem do 60 Minutes, da CBS, que afirmou que 4.000 crianças morrerão de câncer, nenhuma probabilidade nisso, junto com imagens assustadoras de crianças calvas em uma ala de tratamento contra o câncer, além de muitas informações incorretas. Além disso, a matéria expôs a falta de competência da EPA, Environmental Protection Agency, em acompanhar e avaliar a segurança do alar, destruindo a confiança no controle regulador. Dado tudo isso, acho que a reação do público foi racional. Qualquer pai que já tenha ficado acordado até tarde, esperando uma filha adolescente chegar de uma festa, reconhecerá o sentimento. Talvez você saiba que, na verdade, não há, quase, nada com que se preocupar, mas não consegue impedir que imagens de desastres venham à sua mente. Como argumentou Slovic, a quantidade de preocupação não é adequadamente sensível à probabilidade de dano. Você está imaginando o numerador, a trágica história que assistiu no noticiário, e não pensando no denominador. Sunstein cunhou a expressão negligência com a probabilidade, probability neglect, para descrever o padrão. A combinação de negligência com a probabilidade com os mecanismos sociais de cascatas de disponibilidade inevitavelmente leva a um grosseiro exagero de ameaças menores, às vezes com consequências importantes. No mundo de hoje, os terroristas são os praticantes mais significativos da arte de induzir cascatas de disponibilidade. Com poucas terríveis exceções, como o 11 de setembro, o número de baixas por ataques terroristas é muito pequeno em relação a outras causas de morte. Mesmo em países que se tornaram alvo de intensas campanhas terroristas, como Israel, o número semanal de baixas quase nunca chegou perto do número de mortes no trânsito. A diferença está na disponibilidade dos dois riscos, na facilidade e na frequência com que cada um vem à mente. Imagens horríveis, repetidas exaustivamente na mídia, deixam todo mundo com os nervos à flor da pele. Como sei por experiência, é difícil apelar à razão para atingir um estado de calma absoluta. O terrorismo fala diretamente ao sistema 1. Onde me encaixo no debate entre meus amigos? Cascatas de disponibilidade são reais e, indubitavelmente, distorcem as prioridades na alocação de recursos públicos. Cass Sunstein almeja buscar mecanismos que isolem os tomadores de decisão das pressões públicas, deixando que a alocação de recursos seja determinada por especialistas imparciais dotados de uma visão ampla de todos os riscos e dos recursos disponíveis para reduzi-los. Paul Slovic confia nos especialistas bem menos e no público um pouco mais do que Sunstein, e aponta que isolar os especialistas das emoções do público gera políticas que o público irá rejeitar, uma situação impossível numa democracia.
Ambos são eminentemente sensatos e concordo com os dois. Partilho do desconforto de Sunstein com a influência de medos irracionais e cascatas de disponibilidade em política pública no domínio do risco. Contudo, também partilho da crença de Slovic de que medos disseminados, mesmo quando são irracionais, não devem ser ignorados pelos formuladores das políticas públicas. Racional ou não, medo é uma coisa dolorosa e debilitante, e os formuladores de políticas devem se esforçar para proteger o público do medo, não apenas dos verdadeiros perigos. Slovic enfatiza corretamente a resistência do público à ideia de decisões sendo tomadas por especialistas não eleitos e isentos de responsabilidade. Além do mais, cascatas de disponibilidade podem apresentar um benefício a longo prazo, chamando a atenção para classes de riscos e ampliando o tamanho global do orçamento para a redução de risco. O incidente de Love Canal talvez tenha levado a que recursos excessivos sejam alocados para o manuseio de lixo tóxico, mas também exerceu um efeito mais geral em elevar o nível de prioridade das preocupações ambientais. A democracia é inevitavelmente confusa em parte porque as heurísticas de disponibilidade e afeto que orientam as crenças e atitudes dos cidadãos são inevitavelmente tendenciosas, mesmo que, de uma maneira geral, apontem na direção certa. A psicologia deve informar o projeto de políticas públicas do risco que combine o conhecimento dos especialistas com as emoções e intuições do público. Falando de cascatas de disponibilidade. Ela fala entusiasticamente sobre uma inovação que apresenta grandes benefícios e nenhum custo. Desconfio da heurística do afeto. Isso é uma cascata de disponibilidade, um não-evento que é exagerado pela mídia e o público até inundar nossas telas de TV e se tornar a única coisa sobre a qual está todo mundo falando. 14. A especialidade de Tom W. Dê uma olhada neste problema simples. Tom W. é aluno de graduação na principal universidade de seu estado. Classifique as 9 áreas de especialização universitária a seguir em ordem da probabilidade de que Tom W. seja atualmente um estudante numa dessas áreas. Use 1 para a mais provável, 9 para a menos provável. Administração. Ciência da computação. Engenharia. Humanidades e educação. Direito. Medicina. Biblioteconomia. Ciências físicas e biológicas. Ciência social e assistência social. Essa pergunta é fácil, e você percebeu imediatamente que o número relativo de matriculados nas diferentes áreas é a chave para uma solução. Até onde você sabe, Tom W. foi escolhido aleatoriamente dentre os alunos de graduação da universidade como uma única bola de gude tirada de um vaso. Para decidir se uma bolinha tem maior probabilidade de ser verde ou vermelha, você precisa saber quantas bolinhas de cada cor há no vaso. A proporção de bolinhas de um tipo particular é chamada de taxa base, base rate. Similarmente, a taxa base de humanidades e educação nesse problema é a proporção de alunos dessa área entre todos os alunos de graduação. Na ausência de informação específica sobre Tom W., você se pauta pelas taxas base e supõe ser mais provável ele estar matriculado em humanidades e educação do que em ciência da computação ou biblioteconomia, porque, no geral, há mais alunos em humanidades e educação do que nas duas outras áreas. Usar informação de taxa base é a atitude óbvia, quando nenhuma outra informação está sendo fornecida. Agora veja esta tarefa que nada tem a ver com taxas base. O parágrafo a seguir é um perfil de Tom W., escrito por um psicólogo durante o último ano de Tom no ensino médio, com base em testes psicológicos de validade duvidosa. Tom W. é dotado de grande inteligência, embora careça de criatividade genuína. Tem necessidade de ordem e clareza e de sistemas claros e ordenados em que cada detalhe encontre seu lugar apropriado. Seu texto está mais para maçante e mecânico, animado ocasionalmente por alguns trocadilhos batidos e lampejos de imaginação do tipo ficção científica. Exibe forte compulsão por competência. Parece apresentar pouca compreensão e pouca simpatia pelas outras pessoas e não aprecia a interação com os outros. Autocentrado, exibe, no entanto, um profundo senso moral. Agora, pegue uma folha e classifique as 9 áreas de especialização listadas a seguir, segundo o grau de semelhança da descrição de Tom W. com o típico aluno de graduação em cada uma das seguintes áreas. Use 1 para mais provável e 9 para menos provável. Você aproveitará melhor este capítulo do audiolivro se fizer uma rápida tentativa de cumprir a tarefa. A leitura do perfil de Tom W. é necessária para formar seus julgamentos sobre as várias especialidades de graduação. Essa pergunta também é clara. Ela exige que você recupere da memória ou talvez construa um estereótipo de alunos de graduação nas diferentes áreas. Quando o experimento foi conduzido pela primeira vez, no início dos anos 1970, a ordenação média foi a seguinte. A sua, provavelmente, não diferiu muito disso. 1. Ciência da computação. 2. Engenharia. 3. Administração. 4. Ciências físicas e biológicas. 5. Biblioteconomia. 6. Direito. 7. Medicina. 8. Humanidades e educação. 9. Ciência social e assistência social. Você provavelmente classificou ciência da computação entre as mais adequadas devido à insinuação de que o sujeito fosse um pouco nerd, trocadilhos batidos. De fato, a descrição de Tom W. foi feita para se encaixar nesse estereótipo. Outra especialidade que a maioria das pessoas classificou como alta é engenharia, sistemas claros e ordenados. Você provavelmente achou que Tom W. não se encaixa muito bem com sua ideia de ciência social e assistência social, pouca compreensão e pouca simpatia pelas outras pessoas. Estereótipos profissionais parecem ter mudado pouco nos quase 40 anos desde que criei a descrição de Tom W.
A tarefa de classificar as 9 carreiras é complexa e certamente exige a disciplina e organização sequencial de que só o Sistema 2 é capaz. Entretanto, as insinuações plantadas na descrição, trocadilhos batidos e outras, foram planejadas para ativar uma associação com um estereótipo, uma atividade automática do Sistema 1. As instruções para essa tarefa de similaridade exigiram uma comparação da descrição de tom W com os estereótipos das várias áreas de especialização. Para o objetivo dessa tarefa, a precisão da descrição, se é ou não é um verdadeiro retrato de tom W, é irrelevante, assim como seu conhecimento das taxas base das várias áreas. A similaridade de um indivíduo com o estereótipo de um grupo não é afetada pelo tamanho do grupo. Na verdade, você poderia comparar a descrição de tom com a imagem de alunos de graduação em biblioteconomia, mesmo que não houvesse um departamento desses na universidade. Se você examinar tom W outra vez, vai ver que ele se encaixa bem nos estereótipos de cursos menos frequentados, cientistas da computação, bibliotecários, engenheiros, e mal nos cursos mais frequentados, humanidades e educação, ciência social e assistência social. Na verdade, os participantes do experimento quase sempre classificaram as duas disciplinas com maior número de alunos como bem pouco prováveis. Tom W foi intencionalmente projetado como um personagem anti-taxa base, um bom perfil para disciplinas menos procuradas e um perfil ruim para as especialidades mais procuradas. Prognóstico por representatividade. A terceira tarefa na sequência foi passada a alunos de graduação em psicologia, e é a tarefa crítica: classificar as áreas de especialização em ordem de probabilidade de que Tom W seja atualmente um aluno de graduação em cada uma dessas áreas. Os membros desse grupo de prognóstico sabiam dos fatos estatísticos relevantes, estavam familiarizados com as taxas base das diferentes áreas e sabiam que a fonte da descrição de Tom W não era altamente confiável. Contudo, nossa expectativa era de que se concentrassem exclusivamente na similaridade da descrição dos estereótipos. Chamamos isso de representatividade, ignorando tanto as taxas base como as dúvidas acerca da veracidade da descrição. Eles então classificariam a especialidade menos frequentada, ciência da computação, como altamente provável, porque esse resultado obtém a maior pontuação de representatividade. Amos e eu trabalhamos com afinco durante o ano que passamos em Eugene, e às vezes eu passava a noite toda trabalhando. Uma de minhas tarefas nesses serões foi elaborar uma descrição que jogaria a representatividade e as taxas base uma contra as outras. Tom W foi o resultado de meus esforços, e completei a descrição nas primeiras horas da manhã. A primeira pessoa a aparecer para trabalhar nesse dia foi nosso colega e amigo Robin Dawes, que era tanto um estatístico sofisticado como um cético acerca da validade do julgamento intuitivo. Se havia alguém capaz de ver a relevância da taxa base, esse alguém seria Robin. Chamei-o, mostrei-lhe a questão que acabara de escrever e lhe pedi para adivinhar a profissão de Tom W. Ainda me lembro de seu sorriso malicioso ao dizer meio hesitante: cientista da computação? Foi um momento de alegria. Até os poderosos caíram. Claro que Robin reconheceu imediatamente seu engano assim que mencionei taxa base. Mas ele não pensara espontaneamente nisso. Embora soubesse tanto quanto qualquer um sobre o papel das taxas base em previsões, ele as negligenciou quando apresentado a descrição da personalidade de um indivíduo. Como esperado, ele substituiu a probabilidade que lhe foi pedida para avaliar por um julgamento de representatividade. Amos e eu depois recolhemos respostas para a mesma pergunta junto a 114 graduandos em psicologia de 3 grandes universidades, todos os quais haviam feito vários cursos em estatística. Eles não nos decepcionaram. Suas classificações das 9 áreas por probabilidade não diferiram de categorizações por similaridade com o estereótipo. A substituição foi perfeita nesse caso. Não houve qualquer indicativo de que os participantes tenham feito outra coisa a não ser julgar a representatividade. A questão sobre a probabilidade era difícil, mas a questão sobre similaridade era mais fácil, e foi respondida em lugar dela. Esse é um grave erro, pois julgamentos de similaridade e probabilidade não são restringidos pelas mesmas regras lógicas. É inteiramente aceitável que julgamentos de similaridade não sejam afetados por taxas base e também pela possibilidade de que a descrição fosse imprecisa, mas qualquer um que ignore as taxas base e a qualidade da evidência em avaliações de probabilidade certamente cometerá erros. O conceito, a probabilidade de que Tom W estude ciência da computação, não é um conceito simples. Lógicos e estatísticos discordam sobre seu significado, e alguns diriam que ele não tem significado algum. Para muitos especialistas, ele é uma medida de grau de crença subjetivo. Há eventos dos quais você tem certeza, por exemplo, de que o Sol nasceu hoje de manhã, e outros que você considera impossíveis, como o Oceano Pacífico se congelar inteiramente de uma vez. E há esses inúmeros eventos, como o sujeito que mora perto da sua casa ser um cientista da computação, ao qual você confere um grau de crença intermediário, que é sua probabilidade para esse evento. Lógicos e estatísticos desenvolveram definições de probabilidade que rivalizam entre si, todas muito precisas. Para o leigo, contudo, probabilidade é uma noção vaga, relacionada à incerteza, propensão